Pronto, amigos. Agora a gente vai tratar de um movimento social chamado Revolta da Vacina. Só que esse agora é um movimento social urbano, né, que vai fazer parte da nossa 10ª aula. Bom, Revolta da Vacina é um termo bem simplificador, porque havia um grande descontentamento, né, nessa época, e a vacina vai ser só o estopim do processo que vai desencadear, que vai iniciar a revolta, certo? Bom, já tratamos de movimentos rurais, já tratamos de movimentos sociais militares e agora vamos tratar de movimentos sociais urbanos. Pronto, daqui está iniciando a revolta da vacina. Então vamos ler aqui nesse quadro. De 10 a 16 de novembro de 1904, então praticamente uma semana, populares rebelaram-se no Rio de Janeiro devido à política de reforma urbana da cidade, o que levou à demolição de moradias. Olha aqui, um exemplo aqui, né, fiscal derrubando aqui a moradia, né, no caso barraco ou cortiço aqui, né, chamado bota abaixo, né, bota abaixo, que era a expulsão de moradores do centro da cidade, moradores pobres, né, do centro da cidade, e a vacinação obrigatória forçada contra a varíola nesse processo. Então tudo está confuso aqui, porque a vacinação obrigatória, na verdade, trata-se de uma política boa para a população, né, que é fazer prevenção, preservar a vida da população, prevenir doenças, né, preservar a vida, mas isso também vai se misturar com todo esse conjunto de angústias que a gente vai discutir agora. Vamos lá. Então, vamos tentar contextualizar isso aqui. Nós estamos num período aqui de crise, tá? Na verdade, a oligarquia dificilmente deixa de estar em crise, principalmente a crise social. Acontece que no período da República Velha havia uma preocupação maior com a questão econômica. Então, a economia interferia nos assuntos da política, ou seja, das políticas públicas de Estado, certo? No caso aqui do governo Rodrigues Alves. Bom, a questão é bem simples aqui. Havia um problema econômico que era o de escoamento da produção de café, das safras de café, principalmente as que vinham do interior fluminense. Eles vinham de trem, chegavam até o porto e daí do porto escoavam a produção. Acontece que o porto era de baixo calado, era minúsculo, então abarcava muito poucos navios, né? Então é um porto modesto, né? E além disso, em torno do porto existiam muitas casas e cortiços. Cortiços são prédios, né, que tinham prédios comuns onde as pessoas mais pobres pagavam aluguel. Tem que se lembrar que até hoje no Brasil a questão da moradia ainda é um caso sério. Pode reparar que quando se formam os casais mais novos, onde é que eles vão morar na maior parte das vezes? Com os pais, né? Vamos fazer uma extensão aqui do espaço do nosso ambiente aqui, criar mais um quarto, né? mais uma sala, alguma coisa assim, e o casal passa a viver ali com os pais até ter condições de ter sua própria casa, certo? Diferentemente dos países mais evoluídos, onde não há esse problema da moradia. Então, esse problema da moradia é um problema já muito antigo. E naquela época, pode ter certeza que a maioria da população brasileira não possuía casa própria. Então, eles pagavam aluguéis. Então, para ficar mais próximo do trabalho, eles pagavam aluguéis em prédios ou cortiços, que era chamado nessa época, cortiços, né? Porque espaços com pouca higiene sanitária,
com uma aparência assim um pouco decadente, pouco ou muito decadente, né? Esteticamente falando, e as pessoas ali se abrigavam, né? Certo? Abrigavam suas famílias. Então havia uma concentração muito grande de pessoas nesses espaços. Só que acontece que esses imóveis que habitavam ali, que existiam ali, onde hoje é chamado Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, atrapalhava o escoamento da produção, porque o trem chegava, certo? Ele ia direto ao porto? Não, porque não dava para chegar lá, porque havia esse conjunto, né, de habitações em torno da região do porto. E chegava lá, não conseguia escoar a produção. Por quê? Chegava próximo, né? Próximo desses locais, aí toda a produção era depositada em carroças e depois levada para o porto, e lá era armazenado para depois ir ser despejado ou embarcado no navio. Entenderam isso? Então havia toda uma dificuldade logística. Além disso, havia o problema também de aqui a gente fala, aqui, vocês leram aqui, né? Bem aqui, ó. Vacinação obrigatória forçada contra a varíola. A varíola era apenas uma das doenças, né, que se disseminava lá nos surtos, se disseminava na população, que se espalhava na população, né, que era um dos surtos. Havia também, devido às péssimas condições sanitárias, havia a peste bubônica e também acúmulo de lixo, né, mosquitos, né, que o pessoal chamava de muriçoca para lá, né, provocava febre amarela, tinha os parasitas da febre amarela. Então vocês perceberam que não havia só uma doença, havia um conjunto de doenças, e vira e mexe tinha surtos na cidade, constantes, certo? Então era preciso sanear a cidade. Mas olha só, eles começaram por onde? Começaram pelo porto do Rio de Janeiro, pelo Porto Carioca. Entenderam isso? Então o que eles vão fazer? Era necessário começar a reforma urbana dali. Acontece que para fazer reforma urbana era necessário tirar todos aqueles imóveis que estavam lá, atrapalhando a passagem da escoação da produção, né? E ao mesmo tempo precisava limpar, né? Higienizar aquela porção territorial ali. Resultado, o problema é a questão legal, porque aí o Rodrigues Alves, que era o presidente da época, que era o presidente do período, autorizou ao prefeito da capital do Rio de Janeiro, que era o Pereira Passos, a tomar todas as medidas drásticas que fossem necessárias para executar esse processo de urbanização, certo? Urbanização e higienização. Só que quando se entende higienização, não é uma higienização apenas no ponto da limpeza, era uma higienização social. Como assim? Afastar as pessoas do centro ali, daquele centro urbano, entenderam? Para onde? Para locais mais longe, né? Mais longínquos, as periferias. No caso do Rio de Janeiro, quais são as principais periferias? Os morros, né? Então afastar essas pessoas para os morros. Bom, Pereira Passos, autorizado, com poderes excepcionais, o que ele faz? Espera os trabalhadores, né, ali daquela região do porto irem trabalhar e começa a derrubada de barracos, como a gente vê nessa charge aqui, né? Aqui, o barracão a menos, né? De Calixto, de 1903, Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Está aqui um agente de segurança, provavelmente, derrubando os barracos que estão ali, os barracos e cortiços. Agora, gente, a questão toda é que não era só apenas alguns barracos e cortiços, eram milhares deles. Então derrubou-se quase 2.000 imóveis, né, nessa região em torno do Porto de Santos. Cara, então o sujeito saía para trabalhar, quando ele voltava, cadê a casa dele? Estava só um papel com a notificação: imóvel derrubado a bem do interesse público. Poxa,
Então milhares de pessoas, milhares de famílias ficaram sem moradia. Então esse tipo de situação vai aumentar ou diminuir o preço dos aluguéis? Vai aumentar o preço dos aluguéis, porque vai diminuir a oferta de imóveis. Agora essa população pobre que mora nessa parte do Porto de Santo, aí no centro do Rio de Janeiro, tinha condições de pagar um aluguel mais caro? Claro que não, eles mal tinham dinheiro para sobreviver, então eles vão se deslocar para onde? Para os morros. Então aí você já está vendo um descontentamento geral da população, porque muita gente, além de perder o imóvel, vai ficar desempregada, porque não vai poder trabalhar aí próximo, ou vendendo alguns artigos, ou trabalhando para um lojista qualquer, certo? Para um armazém, um lojista, ou tendo um trabalho assalariado próximo, e vai ter que se deslocar para longe. Então o pessoal ficou sem moradia, desempregado e sem sustento. Então isso criou um clima de mal-estar geral na população das periferias. E, bom, aí isso, claro, vai ter um efeito. Aí começa o processo de higienização, só que esses surtos dessas doenças vão explodir onde? Vai deixar de explodir no centro para explodir principalmente nas periferias do Rio de Janeiro, na região próxima aos morros cariocas. Entenderam isso? Então por quê? Porque as pessoas vão se aglomerar e não vai ter um espaço adequado para essas pessoas habitarem, elas vão se aglomerar. Esse ajuntamento vai produzir, né, devido à questão sanitária precária, mais lixo, e esse lixo vai gerar mais doença. Então vai explodir os surtos de peste bubônica no Rio de Janeiro, surto de varíola, certo? Que nós já lemos aqui, e de febre amarela. A elite do Rio de Janeiro estava incomodada, embora que ela se protegesse, né? De que forma? Se isolando, estando um pouco afastado, mas ela é afetada. Por quê? Porque muitos de seus empregados moravam onde? Nas periferias. Seus cozinheiros moravam na periferia, as babás moravam na periferia, certo? Que mais? As pessoas com quem elas tinham contato de compra e venda de mercadorias, por exemplo, que é as mercadorias de porta em porta, também corria risco provocava o risco de contaminação. Então a elite, preocupada com a própria preservação, né, apoiava um processo de vacinação obrigatória forçada, certo? Vacinação obrigatória e forçada é ótimo, não tem uma redundância aqui. Bom, quem vai fazer essa política de vacinação é o médico conhecido como Oswaldo Cruz. Ele era um sujeito bem intencionado, mas tinha a mentalidade da época, né? Qual é a intenção dele? A intenção, na época ele tinha 24 anos, menos de 30 anos na verdade. A intenção dele era apanhar essa população e vacinar à força, né? Com apoio de quem? Da polícia e do exército, certo? Então tá. Bom, primeiramente ele foi estudar fora, ele foi estudar em Paris, se aperfeiçoou lá e depois fez uma espécie de especialização em Cuba, né? Que ele foi estudar a contaminação da varíola, ele descobriu que era um mosquito que fazia a transmissão. Então ele tinha que eliminar, ele tinha que fazer a eliminação de ratos, tinha que fazer a eliminação do mosquito, e isso era possível de fazer, e ele fez. Como foi que ele fez? Comprando rato, né? Então, e outra coisa, tinha pessoas que criavam rato, por que pareça, durante essa fase, porque como o governo passou a comprar tudo quanto era rato, comprava muito rato. Tem até uma música lá da época que falava rato, 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 mas isso não interessa. Bom, aí o que acontecia? Ele comprava rato e tinha gente que criava rato para vender rato para o governo, para vocês verem. Tem oportunidade para tudo, tem oportunista para tudo. E tinha gente que era extremamente pobre que via no rato também uma boa refeição, acreditem se quiser. Porque quando eu falo pobre, o pobre daquela época era miserável, né? Praticamente isso que eu estou querendo me referir. Entenderam isso? Tá? Eu não tinha essa noção toda de higiene, não tinha essa noção de nada, assim. Né? Então havia uma diferença gritante entre
o comportamento e os hábitos da elite com o comportamento do lado das pessoas que moravam no subúrbio, né? Nos cortiços, né? Nos barracos. Entenderam isso? Aí então tá. Então a gente tinha que bater, primeiro eliminando os ratos, depois eliminando os mosquitos. O problema era como combater a varíola, né? Porque a peste bubônica e a febre amarela já estava sendo saneado. Sim, tinha que fazer a vacinação. Como é que era a vacinação? A vacinação era bem mais antiga do que dessa época, tá? Quando ela chegou aqui no Brasil, eles pegavam pessoas infectadas, né? E raspavam, por exemplo, a pústula da pessoa infectada com uma espécie de gilete, uma lâmina. Depois pegavam, cortavam a pele da pessoa aqui e passavam um pouco daquela pústula na pessoa para ela adquirir anticorpos contra aquela doença ali. Só que agora o método era outro, o método de vacinação era através de injeção. Mas como o povo não entendia, não sabia o termo vacinação, eles chamavam aquela vacinação de picadura. Ou seja, o sujeito chegava lá e picava, né, a pessoa com uma injeção. Tipo um mosquito faz, né? O mosquito ele vai lá e pica a pessoa, né? A cobra pica, então a injeção ia fazer a mesma coisa. Entenderam isso? Então tá. Havia 3 situações aí. Uma era aprovar legalmente essa vacinação obrigatória aqui. Como aprovar? O Congresso tinha uma certa resistência, porque primeiro, por lei, o sujeito tem direito à sua autonomia. Se ele quiser se vacinar, ele se vacina. Se não quiser, ele não se vacina. Certo? Além disso, havia ali religiosos que entendiam que a questão da doença não era uma questão científica, era uma questão religiosa. Né? Se o sujeito fica doente, ele que trate de cuidar da alma dele. Mais ou menos dessa maneira. E além disso, havia muita crendice também, né, de que todas as doenças seriam curadas através da espiritualidade. Isso acontecia, isso sempre aconteceu no Brasil, acontece até hoje, né? E também tinha as pessoas que tinham crença e acreditar em produtos, né, que eram ativos, chás, aquela coisa tudinho. Então, havia uma confusão para aprovar essa lei. Então, mas mesmo assim conseguiram aprovar no Congresso a vacinação obrigatória ou forçada, né, contra a varíola. Perfeito? Bom, beleza, elite aprovou, mas e a população? Ela está sabendo disso? Claro que não. Por quê? Porque, como eu falei anteriormente, as decisões do governo são tomadas dentro dos gabinetes, sem contato com a população. Ou então, quem foram os primeiros a informar a população? Os jornais, os meios de comunicação na época. Apesar da população ser extremamente analfabeta, né, mas havia pessoas que sabiam ler e informavam as outras. E a informação aí havia se distorcendo nesse processo. Por quê? Porque o pessoal, a partir dessa falta de contato, dessa falta de tato, né, de traquejo do governo com a sociedade passou a interpretar a vacina não como uma solução, não como um remédio, mas como um veneno que visava exterminar ela própria, né, visava exterminar as pessoas. Então, e além disso, agora nós vamos, esse é o aspecto mental, né? E nós temos o aspecto moral que eu vou comentar agora. Bom, naquela época, as pessoas, não é como hoje, porque naquela época, hoje o corpo ainda é visto como fonte de pecado, mas um pouco menos. Você vê as pessoas andando de short, bermuda, um pouco mais à vontade, né, tal, se trajando um pouco normal no dia a dia, né, se caso não estejam no emprego. Mas naquela época as pessoas andavam totalmente cobertas, do pescoço até o tornozelo, né? Só para vocês terem uma ideia, né, o maiô da época ele vinha do pescoço até próximo do tornozelo. Se deixasse aparecer o joelho ou a canela, a mulher no caso, né, que está usando o maiô, poderia ser presa por atentado ao pudor.
Então existia essa questão moral, meus amigos. Agora imagina, né? Aí quando chegou a notícia na periferia, era mais ou menos assim, o cara perguntou, vem cá, o que está havendo? Ah, vai haver uma vacinação forçada. Não, a impressão não fala vacinação, uma picadura forçada. Como é que é? É isso mesmo. Eles vão pegar mas reforçado eu que não vou lá levar uma picada de injeção. Ah, não, mas não é assim não. Eles vêm aqui vacinar a gente na marra. Como é que é? Então ele vai picar você, vai picar a sua mulher e vai picar todos os seus filhos. Aqui não vai ter picadura de nada. É assim, aí começava a confusão, tá entendendo? Porque isso aí é uma vergonha para um chefe de família deixar um desconhecido, por mais que fosse um médico, por mais que fosse um agente sanitário, ir lá, o cara ia olhar o ombro da mulher dele. Olha que na convivência naquela época, às vezes o sujeito nem conhecia a mulher na sua total intimidade. Ele não tinha o hábito de ficar olhando as coxas ou coisa que o vale, ou a canela, entendeu? Tudo é realmente coberto, mesmo nos momentos de intimidade. Então imagina a mulher baixar a alça do vestido, né, deixar mostrando, né, o seu ombro ali desnudo. Isso na época era escandalizante, né? Acreditem. Então, como o machismo é uma coisa que impera na cultura latina, né? Aí nunca que o sujeito vai encostar um dedo na minha esposa, não sei o que. Então havia aquela confusão, né? Não vai ter picadura nenhuma aqui dentro. Então, mais ou menos isso, né? Para vocês entenderem toda a confusão. Então, quando os agentes de saúde chegaram junto com a polícia a polícia para poder fazer a vacinação, o que aconteceu? Estourou a revolta. Ninguém quis. E além disso, essa revolta não é desorganizada assim a acéfala, não. Tinham lideranças negras, né? Certo? Porque os negros também eram afetados, excluídos, né, do processo, e além disso eles tinham suas próprias crenças, eles não foram informados de nada. Havia lideranças sindicais, anarquistas também, trabalhadores, então todos esses segmentos se juntaram e fizeram barricadas na periferia para impedir a passagem dos agentes de saúde junto com os policiais. Aí é que começou o conflito. Aí a gente vai vendo aqui no que resultou. No começo, o conflito era bala mesmo. Era bala de um lado e bala do outro. Aí só que à medida que as balas iam acabando, o que acontecia? Vocês estão vendo aqui nessa charge aqui, né, de Leônidas, da revista O Mário, 1904. Olha aqui, o pessoal usando serrote, pau, pedra, garfo, faca, cabo de vassoura, o que tivesse carrinho de mão, serrote, o que tivesse na mão eles jogavam na polícia. Então isso, quer dizer, e essa revolta se espalhou praticamente por boa parte da periferia. Dando um exemplo aqui, carros, olha, o bonde revirado, carros queimados, as pessoas aproveitavam, entravam na loja, saqueavam a loja, levavam bens de consumo, levavam comida, se saciavam. Isso era para acabar rápido, porque a repressão ia ser forte. Só que por que não conseguiram reprimir logo o movimento em poucos dias? Porque levou uma semana. Eles levaram muito tempo, porque no mesmo instante também houve os cadetes da Escola Militar da Praia Vermelha, lá no Rio de Janeiro, aproveitaram para fazer uma revolta para tentar derrubar o governo de Rodrigues Alves. E a revolta dos cadetes foi imediatamente reprimida pelas forças legalistas mesmo. E depois a própria escola da Praia Vermelha foi derrubada. foi destruída lá, porque entenderam que ali era apenas um foco, né, de insubordinação das Forças Armadas. Acabaram com a escola da Praia Vermelha. Aí resultado, por isso que demorou ainda, essa revolta continuou por muito tempo e foi um prejuízo geral, prejuízo para os lojistas, prejuízos para os donos da rede de transporte, prejuízo para a população mesmo também, que morria desse confronto, né? Muita gente morreu.
Prejuízo principalmente para um segmento racial negro. Por quê? Porque não se podia ver um negro na rua que se prendia logo, mesmo ele não estando envolvido um preconceito era grande, se ele estava envolvido ou não, pouco interessava, prendia-se quase muitos negros, principalmente o pessoal que morava numa periferia chamada Salvador, né? Porque lá tinha concentração enorme de baianos lá. Então a confusão durou muito mais tempo. Foi quando chegou o reforço do exército, aí sim o exército acalmou a situação. Mas o governo, percebendo que não ia conseguir fazer essa vacinação forçada, ele recuou, né? Recuou. E resolveu fazer uma campanha de conscientização para que as pessoas fossem vacinadas. Entendeu? Então, queira ou não, a revolta da vacina, ela teve êxito, né? Ela teve êxito. E ensinou algo para a história. Que algo? Ensinou que o governo, por mais autoritário que seja, ele tem que dialogar com a população civil, tem que dialogar com o povo. Ele não pode impor uma política de cima para baixo, apenas decidindo tudo dentro de quatro paredes, dentro dos gabinetes de luxo deles. Eles têm que se comunicar, têm que conscientizar. Hoje, por exemplo, quando se faz a vacinação, por mais que seja forçada, porque só o Estado faz isso, porque as empresas privadas não podem fazer, então é o governo que faz, o que acontece? Faz uma campanha de conscientização, faz uma campanha falando da relevância da vacina, para que as pessoas conscientes desse fato venham pacificamente se vacinem. Não é verdade? É muito mais fácil educar do que forçar a pessoa a fazer algo. Então isso ensinou para todos os governos posteriores que só a força não consegue nada e que a população civil, ela tem direitos, tem vontades, né, que tem que ser respeitadas, ou, se contrariadas em algum momento, que o seja através do diálogo e da comunicação. Perfeito? Essa é a lição que a revolta da vacina traz aqui pra gente. Obrigado, meus amigos. Até a próxima. Grande abraço.